Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo certo? O João materializou ali. Pessoal, hoje a gente vai concluir o capítulo 19, certo? A fé transporta montanhas. Também já vou pedindo escusas aí, porque hoje é meu primeiro dia na gravação. Espero que... eu espero que não dê nada muito fora do script aí. Mas enfim, hoje a gente vai falar lá dos itens 8 a 12, então, fechando. Nós estamos, na Bíblia nós estamos em Marcos 11. Isso, Marcos 11. Só para contextualizar, de qual a qual, nós vamos ler do versículo 11 até o 23. Nós vamos na sequência aqui, certo? Achou aí, Dirce? Maravilha. Então, só para contextualizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai suprimir aqui 5 versículos e ele vai começar, evidente, do trecho da maldição da figueira. Mas eu vou começar no versículo anterior, só para a gente pensar um pouco, né? Então, Marcos 11, versículo 11, ele vai falar lá: Jesus entrou em Jerusalém e aí dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Então, nessa hora aqui, só para a gente contextualizar, Jesus tinha entrado lá em Jerusalém com todas as honras possíveis no nosso famoso Domingo de Ramos, né? Acho que quase todo mundo aqui já deve ter participado de uma festividade de Domingo de Ramos. Então, estava tudo certo, tudo alegria, tudo felicidade. Jesus vai entrar, vamos dizer, no início do fim, né? No cumprimento de tudo que ele realmente vinha passar para a gente. Então, a gente sabe o que acontece nessa semana, nesse curto espaço de tempo, que tudo que acontece com Jesus. No entanto, o que não muda nele, e é disso que esse capítulo fala, especialmente, né? O que não muda nele é a fé, é a vontade de dar cumprimento para o propósito que Deus traçou na vida dele, enquanto filho, né? Então, essa lembrança dessa passagem aqui para a gente vai chegar. E só lembrando um pouquinho, né, no capítulo 18, o que a gente falou lá? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, esse trecho final aqui do capítulo 19 conversa intimamente com esse capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque vai falar justamente da dificuldade de quem já estava num caminho religioso, num caminho de cumprimento das leis de Deus, mas só por fora, de compreender de fato o que é a vontade de Deus, o que é a fé em Deus. Então, Jesus, né, no começo desse capítulo ele fala lá do grão de mostarda, né, da nossa fé não ter nem esse tamanho, e aqui ele vai falar que se a nossa fé fosse maximizada, a gente até moveria montanhas. Então nós vamos entrar nesse trecho aqui. Então, Marcos 11, 12. No outro dia, então, saiu lá de Betânia, né? Betânia, Jesus tinha seus grandes amigos. Era de se esperar o quê? Que ele foi acolhido lá, teve uma boa recepção, um bom jantar, bem provavelmente, né? E aí ele volta, né? Sai de Betânia e volta para Jerusalém. Nessa caminhada, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Então o que acontece? Que é interessante. Na minha Bíblia aqui, pelo menos, está até no rodapé, né? A figueira, ela é símbolo daquele povo ali, daquele povo israelita naquele momento ali. Por quê? Inclusive, é interessante da gente pensar. A figueira, quando ela dá frutos fora do tempo, que era esse fruto que Jesus estava buscando, ela dá frutos antes da folha. Ela manifesta lá a frutação antes da folhagem. Então, a gente sabe que o povo judeu é o primeiro povo a fazer uma aliança com Deus. É o primeiro povo a professar uma fé monoteísta. Então,
essa simbologia da figueira é muito preciosa e está na Bíblia, em vários momentos no Antigo Testamento. Eu não vou arriscar aqui falar de cabeça, porque não é minha especialidade. Mas essa simbologia da figueira é importante para a gente pensar o que Jesus está significando aqui. Porque é de se esperar, é de se imaginar que Jesus não era uma pessoa movida pelo estômago, né? Não é que nem eu, né? Que depois de 2 horas acordada já falo, meu Deus, eu preciso de um café. Não vai ter jeito de continuar essa caminhada aqui, né? Então ele fala essa maldição só para a gente contextualizar. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec corta o texto. Mas eu vou falar aqui os 5 versículos suprimidos, porque eu acho que eles são interessantes, porque é um momento bem simbólico de Jesus. Então ele fez aqui, todo mundo acho que concorda comigo, uma ação simbólica, de ter fome, de ir até a figueira, de olhar aquela figueira ali frondosa, que poderia estar dando frutos ali, deveria estar dando frutos, mas por algum motivo não está, né? E ele amaldiçoou então essa figueira que deveria estar fazendo uma coisa e não está. Então vamos já pensando nessas chaves de entendimento. E aí o que acontece? Na sequência, ele chega a Jerusalém, né? Lembra que ele olhou o templo e resolveu voltar para Betânia e veio de novo? Aí eles chegam lá e Jesus entra no templo. E ele começa a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moeda e as cadeiras do que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito, a minha casa chamar-se-á a casa de oração para todas as nações? Mas vós fizeste dela um covil de ladrões. E os príncipes dos sacerdotes... Olha a virada de chave aqui. Até aí Jesus estava tudo certo, ele estava na glória ali, né? Ele estava no máximo de popularidade que ele alcançou, né? Nesse momento aqui, os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no, porque todo o povo se admirava de sua doutrina. No capítulo passado, se eu não me engano, mas há bem pouco tempo, inclusive, a gente passou por isso, que o povo reconheceu nele uma autoridade diferente, uma autoridade, cadê agir? Irresistível, né? A autoridade moral de Jesus era irresistível, assim como a gente acabou de ver aqui no Livro dos Espíritos, né? Essa autoridade dele era irresistível. Então, o príncipe dos escribas, eles também pressentiram isso, né? E aí a gente sabe tudo o que aconteceu. Não que ele não fosse uma figura controversa até aqui, mas esse momento que ele entra lá no templo, né, entre aspas, sagrado, né, e faz essa ação simbólica de falar, olha, vocês transformaram isso aqui num covil, isso aqui não é mais um lugar sagrado. Tem um peso grande. É porque fizeram casa de oração mercantilismo. Exatamente. E aí ele deixa claro, ele fala, olha, esse lugar que era para ser sagrado, vocês profanaram, né? E aí ele vai falar lá, justamente, aí ele fecha esse trecho aqui, falando, quando já era tarde, saíram da cidade. Tudo bem, aí eles saíram de novo, né? E aí, no dia seguinte, pela manhã, ao que passaram junto à figueira, viram que ela secara até a raiz, de fato, né? Obviamente, né? Como Jesus tinha... amaldiçoado, né? Predito, digamos assim, né? E aí ele fala lá, né? Pedro, justamente aí nosso amigo Pedro, de novo ele aqui, né? Fala, olha mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? E respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus, em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, crede que o tendes recebido, e será-vos dado. Certo? Então, a gente vai até esse trecho aqui, na Bíblia, que o Kardec usa de recorte para dar fechamento nesse capítulo aqui. Então, a gente lembra que Jesus está dizendo isso. O que você consegue através da fé é muito. Mas aonde você está depositando sua fé? Sua fé está dividida ou sua fé é íntegra em Deus? Essas são perguntas que a gente tem que responder. E como que a gente responde isso? No capítulo passado a gente falou lá, se conhece o cristão pelas obras.
Se conhece a planta pelo fruto, não é? O que Jesus fez na ação simbólica ali de amaldiçoar a figueira? Ele falou, é incrível que essa figueira com tantas folhas, que deveria dar esse fruto temporão, ela só deu folha, ela só está ali visualmente bonita, de enfeite. Então o item 9 o Kardec vai pontuar isso aqui. O que ele lembra a gente, né? Que não adianta, né? Só a palavra. O fruto, inclusive, a obra, ela tem que preceder a palavra. Ela é mais importante que a palavra. A ação no mundo, o fruto da nossa vida é a nossa ação, é aquilo que a gente cria, cocria com Deus. Ela é muito mais importante que a palavra. Então não adianta, né? Por isso que eu digo que esse trecho aqui conversa intimamente com o capítulo passado, né? Não adianta dizer Senhor, Senhor, né? Se não é de fato sua vida santificada, né? Sacralizada de fato a Deus. Porque até um lugar santo se torna profano quando você só tem palavras, quando você não tem ação. E aí ele segue aqui o Kardec, né? Falando justamente disso, né? Que todas as doutrinas que não tiverem base sólida, que não produzirem bons frutos, elas vão cair por terra, porque elas não se tratam nada além do que um verniz, né? Um sepulcro caiado. Jesus fala sempre isso, né? Não importa o que entra, mas não importa o que sai. O que você está colocando no mundo? Isso é muito mais importante do que só palavras bonitas, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso. E aí ele vai falar lá pra gente, no item 10 já, aproximando para a doutrina espírita. Ele vai falar dos médiuns. E aí eu quero recordar todo mundo que médium, né, como ele coloca aqui, são os intérpretes dos espíritos. Não é só nossos colegas de mesa espírita, de mesa de reunião mediúnica. Exatamente, né? E aliás, né, todos estão convidados aqui para fazer o curso, para a gente aprender que a mediunidade, aproveitando o gancho, né? Fazendo merchan. O link está lá na bio do Instagram. Link na bio do Instagram. Para fazer a inscrição. Chiquíssimo. Nós temos lá, nós vamos aprender lá, que a mediunidade, ela se manifesta em todos nós, na medida que todos nós somos influenciados pelos espíritos. Mas a capacidade de interpretar o que os espíritos entregam, né, que é, vamos dizer, faculdade dos médiuns, que a gente chama de ostensivo, e ainda assim não são só aqueles que se sentam numa mesa de reunião mediúnica, certo? Essa faculdade é dom divino. E como você responde a esse dom divino? Como você responde a essa capacidade? Né? Inclusive estendendo para nós, né, que somos médios, a gente, né, tem aquele sentimento, a gente sente às vezes, né, o colega, o próximo. Como que você age? Como você age quando você vê um colega mal? Não é da minha conta. Mas aí você está deixando de produzir um fruto. Exatamente, Díris. Por quê? Aí o Kardec vai lembrar a gente o quê? Que a gente precisa demonstrar, olha a missão lá importantíssima, demonstrar aos homens que todos são chamados. Poucos são os escolhidos, por quê? Por quê? Porque a gente é essa figueira às vezes, que está cheia de folha, mas não tem fruto. Só por isso que a gente não é escolhido. Mas chamado todo mundo é. E é uma missão que se dá, né, através dessa faculdade, que é muito importante ser feita pelo médium, que tem essa capacidade de interpretar o espírito. Então, lembrando, né, quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, a gente precisa lembrar disso. E lembrar sempre de concatenar o nosso esforço de evoluir nossa mediunidade, de educar a nossa mediunidade com a produção de bons frutos, com a produção de uma evangelização orgânica, que ele vai lembrar a gente lá justamente do quê? Que a nossa amiga Gi falou lá, é pelo exemplo. Não adianta. A fé, ela se dá pelo exemplo. Eu estou me adiantando lá no item 11, mas ele vai falar primeiro lá para a gente, já nas instruções do Espírito no item 11, duas coisas muito bonitas. Primeiro isso, que a fé, ela se demonstra pelo exemplo, ela se demonstra pelas obras, ela se demonstra pelos frutos.
Não tem outro caminho, né? Ontem a gente fez essa mesma passagem aqui, eu brinquei, né? A Bianca às vezes fala muita coisa aqui, mas chega em casa de noite... Você já dando risada. É isso aí antes, né? Mas chega de casa de noite e não consegue manifestar, né? Dar materialidade para aquilo que ela pregou. Aí o que aconteceu com a Bianca? Ela é a figueirinha lá que está cheia de folha, mas está sem nenhum fruto, né? Essa é a realidade da vida da gente, infelizmente, né? Porque a gente fala primeiro para nós mesmos. Então, e antes disso, logo no início do item 11, na instrução dos Espíritos, ele vai falar uma coisa linda. Ele vai falar que a esperança, a fé e a caridade são, deixa eu até usar aqui o termo, tem que ser ativo, mas ela vai falar também para a gente que formam uma tríade inseparável. E vai falar para a gente que a esperança e a caridade, que é o amor, eles são corolários, ou seja, eles são resultado direto, eles são consequência lógica da fé. Porque é a fé que sustenta na gente a esperança de que o mundo vai ser melhor um dia, né, que vai evoluir, que nós vamos chegar no mundo de generações. E é a fé ativa, né, Dirlis, que possibilita a gente de entregar amor, né, em forma de caridade no mundo, amor caritas para o mundo, né, de olhar para o coleguinha, né? É a fé, é a crença pura e absoluta de que todos nós somos filhos de Deus, que somos vocacionados a uma promessa de felicidade, que nos possibilita enxergar o colega e falar, olha, eu vou entregar o melhor para essa filha de Deus, né? Não tem hora que a gente está assim, né, irritada, mas fala, vou entregar para essa filha de Deus aqui a melhor possibilidade que eu puder ter, porque eu sou filha de Deus, eu sou vocacionada a um futuro feliz, assim como a minha amiguinha aqui também, que, né, simulação, tá, gente, é uma maneira, mas essa filha de Deus que está me irritando, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Ele fala aqui, né? Pregar pelo exemplo das suas obras. Gente, não tem jeito, né? Eu não sou mãe, mas eu acho que todo mundo que é pai e mãe aqui sabe que eu acho que deve ter um evento canônico, porque eu sou filha, né? Que você fala, mas você não faz. A gente se identificando. E você, né? Não, mas aí você pergunta, mas e você? Não é? Ah, filha, você isso, mas e você? Aí, né, Thaís? Você nunca fez isso com seu pai, eu tenho certeza. Mas, só porque ele está aqui. Mas a gente precisa saber que a vida, ela se dá desse jeito. Ela se dá por espelhamento, né, por afinização. Então, se você quer, é aquela frase meio clichê mesmo, se você quer que o mundo seja um lugar melhor, você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que se fazer essa pessoa melhor. Exatamente. Então, a fé e a esperança, e a caridade, elas decorrem diretamente da fé, porque quando você começa, de fato, a ter esse vocacionamento, você consegue caminhar no mundo com muito mais integridade e centralidade no propósito que Deus te propôs. Exatamente, uma adesão. Uma adesão sem ser forçada, sem ser por medo. Jesus não tinha medo de Deus. Mas olha quanta coisa ele fez. Ele fez muito mais, como ele fala lá, né? Eu quero que vocês precisam exceder a lei dos fariseus. E ele fez isso, porque ele não buscou a aparência da figueira com folhas. Ele buscou a essencialidade daquela árvore que dá fruto. Então a gente precisa pensar nisso, né? Aonde está a minha fé? Em qual ponto está a minha fé? Né? A minha fé ainda está muito dividida? Ela ainda se dá muito por medo? Se dá por medo, ainda não é fé. Mas às vezes, né, se a gente particionar as coisas da vida, tem uma coisa ou outra que a gente já acredita, com um pouco mais de convicção. E aí, nessas coisas é importante a gente colocar uma dosezinha a mais ainda de fé, né? De crença, de que vai dar certo, né? É muito importante a gente pensar nessas coisas. E nesse sentido de crescer, de potencializar, é que é o final aqui do item 11, que ele vai colocar pra gente o quê? Amai a Deus, mas sabendo por que amar.
crede nas promessas de Deus. Então você acredita nisso, né? É difícil às vezes pra gente, né? A gente conversa com as pessoas que às vezes professam há anos uma religião e elas não têm muita convicção daquilo. Elas vão porque estão indo. E isso não é exclusividade de nenhuma religião. De nenhuma. Todas têm esse tipo de perfil. A gente de vez em quando é essa pessoa, né? Que vai no fluxo. Só que a gente precisa firmar a pé. A nossa fé tem que ser ativa, tem que ser movimento na nossa vida, e ela tem que estar sempre apertando a gente, no sentido de que a gente tem que, de fato, se colocar, né, nessa questão aqui de racionalidade da fé, né, que Paulo fala pra gente, fé raciocinada. E nas instruções dos Espíritos aqui é lembrado a gente disso. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé. Obras da fé. Sem desfalecimento. Difícil, né? Mas é preferível, às vezes, você cair, reconstruir sua fé, do que você ter aquela fé de verniz. Quando estiver só por fora, quando você está só falando assim, né, graças a Deus, só no maquinal, quando você estiver orando lá seu Pai Nosso, fazendo sua prece do Pai Nosso no final do dia, sem dar peso nenhum para aquelas palavras, essa é a hora de dar 2 passos para trás. Porque todo dia a gente é esse povo que recebeu com oliveira e uma semana depois estava crucificando. Justamente pela oscilação que a nossa fé tem. Infelizmente é isso que acontece com a gente, né? Então a gente precisa tentar sempre colocar nosso sentimento nessa fé, mas também colocar nossa racionalidade. Entender no que você acredita é muito importante, evidente, porque senão o primeiro evento que tiver, você sucumbe, né? Então crede sem desfalecimento. E aí na sequência ele vai falar pra gente do quê? Da fé humana e da fé divina. E ele vai lembrar o quê? Que a fé nossa realmente lá não é ainda nem do tamanho de um grão de mostarda. A gente ainda está falando de fé religiosa. E Jesus estava falando de fé de materialidade. Fé que resolve, o famoso assim, resolve o problema, né? Jesus chegava e resolvia o problema, por conta da fé dele. Mas a fé dele, aí a gente vai ver mais para frente, né? No pedis obterei, né? A fé dele não era uma fé caprichosa, né? Quando a gente fala, por exemplo, de hierarquia dos espíritos, né? Puxando aí o tema do livro dos espíritos que a gente debateu hoje aqui. Quando a gente fala de hierarquia dos espíritos, a gente vê lá na obra do André Luiz largamente o exemplo do quê? O espírito ele até poderia subjugar, mas o espírito que é de fato elevado, ele nunca vai subjugar. Ele vai sugestionar, ele vai inspirar, ele vai estar do seu lado fazendo assim, meu Deus do céu, meu Deus, Bianca do céu, mas ele não vai interferir, a não ser que seja, não, no seu livre-arbítrio, a não ser que seja assim, algo que realmente você perdeu a liberalidade sua, você perdeu a sua escolha, mas é uma coisa extrema e tem um fundo de utilidade. Mas na vida espiritual normal, eu tenho um espírito que não me permite, vamos supor aí, né, uma coisa. Eu tenho um espírito, algumas pessoas falam, né? Eu tenho um espírito que não permite que eu vá no centro espírita. Toda vez eu ouço uma voz, ele me segura em casa, é o meu mentor. Eu conto ou vocês contam? Olha o gancho aí. Eu conto ou vocês contam, né? Porque é um espírito que te segura. Pensa sempre assim, né? Usando uma comparação metafórica bem erudita, né? Pensa assim, você está na escola, porque é esse mundo aqui nosso, ou é uma escola, ou é um hospício, ou é uma cadeia, né? Às vezes as 3 coisas ao mesmo tempo. Mas se a gente pensar na metáfora da escola, quem que é aquela pessoa, aquela figura dentro daquele meio
que realmente, olha, te segura. Não, você tem que fazer isso. Você tem que fumar lá comigo, lá dentro do banheiro escondido da professora, né, Lulu? Quem que é essa pessoa? É o professor ou é o seu coleguinha de fundão de sala? Isso. Exatamente. E aí quando você está um pouquinho mais para frente, lá quando você está na faculdade e tal, né? Aquele professor que é aquele cara, todo mundo teve, eu acho, né, na faculdade, né? Aquele cara que é o doutor na área dele. Gente, vocês já viram, por um acaso, um professor desse, ele se recusa a fazer chamada. Esse cara, ele não tá... Não é que ele não está nem aí para você, mas ele quer que você venha por escolha, por fé. É por isso que a fé é tão basilar. A fé que faz a gente se lançar, né, de fato, a evoluir espiritualmente. A fé é o primeiro passo. Mas a fé, ela pode ser construída, essa que é a vantagem. A gente tem aqui, na doutrina espírita, uma codificação que é maravilhosa, que ela vai te explicar várias coisas, se você tiver necessidade disso, né? Quanto mais necessidade você tiver, mais a codificação espírita te entrega, né? Ela te explica muita coisa. Então ela te possibilita ter uma experiência de fé raciocinada, né? Não era isso que você pediu? Então tá aí. Mas a gente precisa se vincular exatamente a isso. Por quê, né? Quando a gente tem fé, aí a gente consegue começar a entender nossa potencialidade, né? E a gente sabe disso. Todo mundo já passou por isso, né? Primeiro dia de trabalho, segurança, medo, fala, meu Deus do céu, né, Thaís? Vou fazer uma casa que vai cair, será? Será que eu assinei essa peça mesmo? Será que eu perdi esse prazo? Né? E você tem que ir colocando fé nas suas potencialidades. Olha, nisso aqui eu sou boa, nisso aqui eu tenho capacidade. Então, disso aqui, né, que é uma faculdade, como no item 10 eles falam aqui dos médiuns, né, o Kardec fala dos médiuns, essa faculdade aqui eu tenho que fazer crescer, eu tenho que gerar fruto. Se não tiver fruto, não é? Hoje eu estou escolar, né? Geralmente o filho fala assim, mas eu estudei para a prova. Aí a mãe fala assim, mas como que você me tirou 5? Explica para mim, o que aconteceu? Né? Geralmente você vai cobrar o resultado. Infelizmente, ou felizmente, né? No nosso caso aqui, não tem jeito. Tudo que a gente faz na vida é fruto da nossa fé em Deus ou da nossa falta de fé nele. Tudo. Absolutamente tudo. Porque a gente está inserido na criação dele. Então a gente... Não tem pra onde fugir, né, Márcia? Não tem pra onde fugir. Gente, fala alguma coisa aí comigo. Meu Deus, que silêncio. Por favor, vai. Vai, Bruno. Ótimo. A gente não pode fazer alguma coisa. Aí você tem que estar refletindo, por isso que é o silêncio. O silêncio nesse caso não é a informação, que a gente vai para o silêncio e fica refletindo. Não, entendo. Então, gente, lembrar justamente, né, de todas essas questões que a gente tem, né? No final aqui das instruções dos Espíritos, ele vai falar lá, né? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, assim, aquilo que a gente chama de milagre, né? O que Jesus começa falando lá, e na instrução dos Espíritos a gente finaliza falando aqui. Aquilo que a gente chama de milagre, nada mais é do que fruto de uma fé bem amparada. E a vantagem é que Jesus fala lá no começo, ele abre falando assim, ó, se fosse o tamanho de um grão de mostarda. Então sua fé pode ser pequena, desde que ela seja íntegra, ela seja bem centralizada. Só que às vezes a gente tem fé na nossa denominação religiosa, a gente tem fé nas nossas vaidades, naquilo que a gente aparenta, né? Quantos, né? Voltando ao exemplo lá que a Gil usou da princesa lá no capítulo 2 do Evangelho. Ah, na rainha.
Não sei qual que é a diferença exata, mas vamos lá. Esse exemplo é perfeito, porque ela está admirada com o quê? No fundo, que a aparência que ela tinha, que ela trazia, não refletiu, de fato, o que ela era. E muitos que superam, vivas hoje com uma certa muita grana, seus empregados acham verificar o céu ser dessa mesma maneira. Mas nós também. Eu falo assim porque na hora que, como a gente fala assim, né, usando racionais, né, na hora da crise vários pedra 90 esfarela. Às vezes a gente pensa que a fé da gente é inabalável. Por isso que é interessante a gente... Essa ideia de fé, enfim, eu tenho, aqui no Evangelho eu tenho que pensar que uma ideia de fé pronta, né? Sim. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. No curso de segunda, acho que foi, não sei se foi do Anderson ou se foi no que a gente fez juntos, né, João? Teve uma pessoa que falou assim: quando eu sei que eu já alcancei o concluir, dei cumprimento? Não sabe, amigo, você sabe. Não sabe. E na verdade você só sabe que você está muito perdido quando isso não está te apertando. Isso. O Evangelho ele tem que te apertar, porque ele está te levando para ser uma pessoa com uma fé do tamanho de Jesus. Olha só, você tem que caminhar de uma pessoa que não tem a fé de um grão de mostarda para uma pessoa que fala assim: montanha, vai. Eu tenho hora que, se eu tiver que acordar um pouco muito antes aí das 6 da manhã, nem o meu corpo eu tenho fé suficiente para levantar. Infelizmente é isso aí, mas aí você vai caindo na real, né? Porque ele fala que no começo lá ele acredita na figueira porque ela é muito bonita, então eu digo não só ele, como os outros discípulos, que você se ilude esse boneco. Sim, exato, é o que eu sempre falo assim, a gente está falando aqui na frente, você vem no centro às vezes 2, 3 vezes por semana, estou falando de mim, exclusivamente de mim. Nossa, eu tô super evoluída. Aí acontece uma briga em casa, porque tinha uma manteiga fora da geladeira. Você fala, meu Deus do céu. Você vai viajar para sua casa. Você já fala, meu Deus do céu, como é que eu tô involuída? Nossa Senhora. Eu achei que eu era, pelo menos X coisa eu tinha aprendido, mas eu não aprendi. É quando acontece uma adversidade, principalmente. Então, Jesus, vamos pensar, né, Dirlis? Em Jesus. Olha aqui esse momento de culminância que Jesus está. Jesus sabe que ele estava sendo paparicado, ele entrou lá, jumentinho, ramos, né? Ele sabe Chega no tempo que dali uma semana todo mundo vai estar gritando, crucifica. Ele sabe disso. E olha como ele está, inabalável, fazendo ações simbólicas para a gente, porque é evidente, né? Pelo menos eu acho que ele não estava com fome, né? Aí ele está lá, está didático até o último momento, né? Ele está didático até o último momento lá. O Pedro, né? Nosso amigo Pedro, que eu também gosto muito também de. Olha lá, até no último momento, Pedro está lá com a faca lá. Não, nós vamos resolver na paulada. Se eu estivesse lá também, provavelmente ia fazer a mesma coisa. E Jesus está lá, não, você não entendeu ainda. Volta a orelha. Uma hora você entende. Né? Então a centralidade da fé de Jesus é que faz ele produzir prodígios, e a centralidade da nossa fé que vai fazer a gente capaz de produzir prodígios, mas não que a gente quer, né? Porque daí quando a gente estuda a gradação dos espíritos, a gente vai ver o quê? Que esses espíritos eles vão se alinhando com a vontade divina, e é por isso que dá aparência que você está fazendo fácil. Você está fazendo fácil porque você está parando de nadar contra a maré. Toda lei moral reflete uma lei natural. Toda vez que você começa a manifestar uma lei moral na sua vida, você começa a andar mais tranquilo naquilo ali. Normal. Então fazendo o link com o Livro dos Espíritos, essa é a caminhada de fé que a gente tem que fazer. Tá batendo cabeça?
Todo mundo tá. Às vezes em várias áreas, às vezes em uma área ou outra. Aonde você está batendo cabeça, você está mais distante, né? É a brincadeira lá do quente-frio, né? Tá frio. Tá quente quando você está começando a andar mais tranquilo. Nossa, isso aqui parece que flui na minha vida, né? Tem gente que tem facilidade de perdoar, né? Tem gente que tem facilidade de ser caridoso no sentido material, né? Isso aí você já está mais quente, está mais próximo daquilo que Deus te vocacionou. Ele vocacionou todos nós para uma vida de felicidade, mas a gente ainda está catando cavaco. Certo? Ninguém mais nada? Mônica, André? João, me ajuda, João. Silêncio total. Anderson? Pensativo? Então, gente, vamos lá. Vamos eclodir esses frutos, né? E principalmente antes da gente se gloriar de folhas. Principalmente antes disso. Porque esse é o maior problema. Ah, pessoal. Então, fechei. Ninguém quer mais falar mais nada. Vamos para as coisas mais terra a terra aqui do nosso centro, né? Queria agradecer vocês. Todo mundo queria agradecer, né? Quem ajudou de alguma forma na arrecadação que a gente teve no último sábado. Graças a ela, a gente já teve um bom adianto nos itens. Só um minutinho, tá? Um bom adianto nos itens para nossas cestas. Tá faltando um pouquinho a coisa. Ah, isso. Quem tiver com possibilidade aí, tiver nosso contato aí, por favor, passem aqui. Vamos lá. Os itens que nós temos para arrecadação, que ainda estão faltando, são poucos. São 19 farofas, 2 bolachas salgadas, 16 goiabadas, 32 sardinhas e 25 kits de 4 papel higiênico. Isso que é importante que se diga. E aí, se alguém puder ajudar, dá uma faladinha aí com a Flá, ou com a Sandrinha, ou comigo, né? Enfim. Mas a gente vai montar na sexta-feira a cesta, então se puder trazer até a sexta-feira, dá esse aviso pra gente, certo? E a gente queria também falar que a gente vai ter no encontro das gestantes as cestinhas para sortear, certo? Sim. Como é o encontro das gestantes, a gente já vai fazer em relação ao Dia das Mães, né? Isso. Então vai ter uma palestra para elas em relação a essa comunidade, né? Acho que é mais essa coisa fácil. Né? Essa coisa fácil que é maternar, né? E aí a gente fez uma proposta aqui na casa de fazer esse sorteio desses kits para elas, sempre elas ganham alguma coisa, mas como incentivo, porque a única, obviamente, o grupo é de gestantes único, a única data que cabe mais a elas é verdade. Se alguém quiser trazer um item ainda aí para entrar, ainda tem como? Pode falar comigo, com a Sandra, que a gente se organiza, porque eu também acho que a gente vai montar uma cesta, né? Já está montando a cesta básica aqui, a gente vai fazer isso, mas a gente arrecadou bastante coisa. Ah, legal. Então, bastante coisa para elas. Agradecer a todo mundo que ajudou, né? São processos altamente coletivos aqui nessa casa. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas graças a Deus é um caminho com bastante gente ajudando. E é isso, vamos fazer a nossa oração final. E o nosso passe coletivo, desculpa porque eu não tenho tanto costume, que a gente faz o passe individual na terça-feira. Vamos lá, meninas. Você quer botar um primeiro? Pode ser. A Neia vai na sonoplastia aqui. Ô, Neia, você estava numa certeza que eu achei que você estava abafando. Então, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, mais esse dia que nós podemos estar aqui confrontando
a vida desse nosso irmão maior que tu nos deste, Jesus, para que a gente possa de fato enriquecer nossa vida, vivificar nossa alma e elevar nosso espírito para alcançar uma proximidade maior com o Senhor. Agradecemos a espiritualidade dessa casa, que nos permite sempre esse trabalho que nós realizamos aqui, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas humanidades e com as nossas quedas. Pedimos também, Senhor, novamente, pela família do Vitor, por todos, que eles possam ser abraçados nesse momento, que a espiritualidade possa recebê-lo da melhor forma. Pedimos também que, se possível, Deus, e que se for da sua vontade, que a gente possa se manter nessa semana em aprendizado, em evolução, em reconhecimento das nossas falhas, sabendo sempre que tu nos dá provas do tamanho que nós podemos suportar sempre. Que seja uma semana onde a gente consiga ser a luz que tu esperas que nós sejamos na vida do nosso próximo. Não só nas nossas casas, mas nos nossos trabalhos, junto àquelas pessoas que nós encontramos, mesmo que furtivamente, no nosso dia a dia, que a gente possa ser um ponto focal da tua obra, que a gente possa refletir de fato a promessa que tu nos fizeste, de felicidade e de vida em abundância. Que assim seja.